jogar. Mas o Pedro, infelizmente, não passa essa... Ah, mas o perfil do Pedro é assim. Então está na hora de mudar. Você tem que se adaptar aos momentos da vida. Todo dia você é o mesmo? Não. Eu não sou. O Pedro é. Não, ninguém aqui é igual. Não. Hoje, quando nós voltarmos para casa... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui os comentários da SPN, né? Falando sobre o trabalho do São Paulo, que infelizmente ainda não engatou. E falando sobre a vitória também do Curitiba e o que é que eles acham da preparação, né? Para diante do São Paulo, que vai ter mais ou menos um mês aí para preparar o time. E também o que vai acontecer com a equipe, né? Já que não está se encaixando, o São Paulo não está fazendo um bom trabalho, se vai durar até a final da Copa do Brasil, pode acontecer alguma coisa. Crédito de direitos autorais da SPN Brasil, tá certo? O link vai ter na descrição. E se é novo aqui, não esqueça de deixar o like, vai ajudar bastante, tá certo? Vamos pro vídeo. No pé do Sampaoli. Então, o pessoal não está satisfeito com o Sampaoli. E aí, hein, Pedrão? Não, eu acho que tem Você tá satisfeito com o Sampaoli? Tem que estar satisfeito com o nosso programa. Não, mas você está satisfeito com o trabalho do Sampaoli? Eu não estou satisfeito com o Bubu, porque aqui vai um voto de protesto. Bubu ontem deu no Sampaoli, rasgou ele ao meio. E agora? Aí hoje veio com não, minha procuração, que eu sou advogado. Dormiu, repensou. O Sampaoli deve ter ligado para ele de madrugada. Ele sentiu que a rapaziada pegou no pé dele, aquele título de talismã da nação já está quase vencendo, porque ele vai precisar se pôr. Você sabe o que ele fez? O quê? Final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Isso. Pergunta o que ele vai fazer. Vai de férias? Tá de férias? Aí é mole, né? Aí é mole. Vai fugir do problema. É tranquilo. É que eu tô muito dividido nessa final, tenho que fugir. Eu quero agora esse sangue nos olhos para falar do São Paulo. E câmera, é porque você não é o talismã da nação? Sou. O povo tá eu vou falar, revoltado tá com o mal. São Paulo. Tá mal, Bubu. O povo tá revoltado com o São Paulo. Tá? Eu quero te ouvir se você vai ser a voz do povo, como talismã da nação, Sim. ou se vai ser a voz do São Paulo aqui no programa. William, mas peraí, só entender. 5 minutos atrás ele falou que ia dar os 10 motivos para o Botafogo ser campeão. Isso. E agora ele é o talismã da nação. Essas coisas não são excludentes. Eu não consigo entender. É aquele cara que cerca tudo na aposta e na hora ganha. Eu não vou dar aqui Sampaoli, por nem favor, a Bubu? visão do Sampaoli, nem a visão do Flamengo. Então acaba o programa. Eu vou dar a visão da Vivi. Eu sou ladrão de comentário. Ah, nossa Vivi, A gloriosa Vivi, maravilhosa. Vivi Edmilson. Você sabe que tem beijo pra essa galera Sabe que tem maravilhosa. comentarista que rouba o comentário do outro. Tem muito isso. Fale mais sobre isso aí, Bubu. Não, tem. Isso é grave, isso é grave. Tem comentarista que rouba o comentário a do informação, apresentador, a opinião, o comentador, ele fica de olho, pô, deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui, eu vou copiar, vou roubar e vou falar que é meu, entendeu? Isso tem muito. E eu vou agora roubar o comentário da Vivi. A Vivi fez um vídeo, um post, ela me mandou e perguntou, você concorda? Eu falei, não só concordo, como eu vou roubar o teu comentário, vou falar sobre ele no Por favor, a Vivi é sempre muito E eu comentei com o Zé ali no camarim. Quando o São Paulo chegou... Vestido, né? Vestido. Pedro e Ayrton Lucas eram jogadores de seleção. Cueca laranja. Dois destaques, estavam voando, jogando. Pedro era uma máquina de fazer gol ainda, foi para a Copa do Mundo. Ayrton Lucas, então, um avião ali pela esquerda. O Sampaoli matou o Pedro e matou o Ayrton Lucas. Epa. É grave isso, hein? Não, é uma verdade. A opção pelo Felipe Luiz, um jogo que ele ter falhado sistematicamente, fala, não, ele é melhor na saída de bola, lateral construtor ali, compõe, então. E o Ayrton Lucas é bom do meio pra frente e tal. Pô, mas funcionava. Nos grandes momentos, ou alguns dos grandes jogos, especialmente com o Vitor Pereira lá, o Ayrton Lucas que resolvia pro Flamengo, era um lateral esquerdo, tanto que chegou na seleção brasileira. Sim. E aí o Sampaoli herda 2 jogadores de seleção, e o que aconteceu agora? O Pedro e o Ayrton Lucas já nem seleção são mais, né? Então, mas... então, você assim, tá querendo dizer que o São Paulo tinha que aproveitar mais o Pedro? Exatamente, ele tá... Não, mais minutos, olha. Não, mas mais minutos. Hoje eu vi um quadro no Sport Center ou no 360. 360, o mesmo que quadro tinha que a minutagem do Pedro. Poxa, um cara como ele jogar tão pouco e o Flamengo... Desculpa, só um minuto. Marcelo, se puder recuperar esse quadro, é bom. Esse quadro é legal para falar até do Pedro, aqui no assunto Flamengo. Então, tava no 360 de hoje, vai, não. Então, o São Paulo, para mim, ele não tá fazendo um trabalho tão legal, é verdade, no Flamengo, mas sobretudo com alguns jogadores, ele está prejudicando. Ele está piorando. O São Paulo está prejudicando ou o desempenho do Pedro o prejudica? Não, eu acho que o São Paulo... Esse é o ponto que eu quero chegar. O Jorge Jesus, o maior técnico da história do Flamengo, na minha opinião, já voltei nisso, ele potencializou muitos jogadores do Flamengo. Jogadores que eram bons, ele transformou em jogadores melhores. Um técnico, ele funciona muito bem quando ele evolui melhor os seus jogadores. No caso do São Paulo, eu citei 2 caras que estavam na seleção e que ele piorou. Ele contribuiu para a queda de rendimento de 2 jogadores dos mais importantes do Flamengo. Aí você pode falar, mas ele melhorou o Pulgar, ele gosta do Pulgar, o Pulgar com ele joga melhor, tal, não sei o quê. Mas se você pega e tira a força, ó, o poder,
a capacidade, a qualidade de alguns dos seus principais jogadores não está sendo um bom trabalho. Então ele está dando um tiro no pé, entendeu? Enfraquecendo o grupo do Flamengo, ou escanteando, brecando, boicotando, entendeu? Anulando algumas das potencialidades rubro-negras. Então essa é a observação que eu faço. Então, continuo sendo advogado do Sampaoli, né? Sou muito bem pago para isso. Mas eu preciso reconhecer quando o meu cliente Bubu, comete algum tipo de infração, uma irregularidade. Vou te dar uns números Nem para o corroborar o porquê eu entendo que o Sampaoli hoje abre mão do Pedro e improvisa o Bruno Henrique como centroavante. Vamos lá, eu gostei disso, Zé. O Henrique tá voando, hein? São 27 jogos na época, né? 27, antes da confusão. Sim. Antes da confusão, Antes da confusão, tá? Tá. 27 jogos desde a chegada do Sampaoli. Pedro esteve em campo em 20. Foi titular em 14. Em 4 não jogou devido à lesão. E 3 esteve no banco. Pô, então teve Em 14 oportunidade. jogos, Teve oportunidade. Teve oportunidade. Agora, chega um determinado momento que é o seguinte: o dia a dia, no campo, no treino, te dá... Opa, peraí, vem cá. Aconteceu toda essa confusão. O time inteiro reagiu. Só o Pedro que não. Né? A impressão que dá é essa. Só o Pedro que não. Porque nas 2 vezes que o Pedro jogou, contra o Cuiabá, ele jogou bem? Não. Não, teve oportunidade. Alguém jogou bem? Ontem contra o também. Cuiabá? Mas se eu sou o cara que tem um problema, que acontece aquele problema, eu entro no campo e arrebento com o jogo para mostrar para o Sampaoli. Sampaoli, tá vendo como eu estou correto? Bom, se a bola não chega, ele sem travante lá, Não, fica mas sozinho. se a bola não chega, meu filho, vem cá, vai lá Então, e mas quebra. aí tem uma coisa, só apontar aqui uma quebra coisa. porrada com os caras. Ô, faz Então, essa é bola isso. chegar aqui. É ó. Se isso. a bola não tá chegando, eu É quero isso. fazer gol, depende de Porque vocês. tem uma coisa, Tem o que ter Pedro não vontade tem isso oportunidade. Então Não. quando o Pedro tem oportunidade, a bola não bola chega. não Mas chega. o Pedro teve oportunidade, Não. mas não sei o que, não sei o que. Peraí. Toda hora muleta, o cara tem que assumir a Não, responsa peraí, também. é que nem ontem. O Gabigol é um cara que entrou Ô, Pedro, faltando- defende o Pedro aí, teu xará, pô. Ele entrou faltando 10 minutos. Ontem, 10. Era 10, sim. 36 Sim, teve minutos, 10 alguma minutos. coisa assim. Teve 10 minutos mais os acréscimos. É difícil? Eu entendo que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu já passei, já fui jogador, eu sei o que é Claro, difícil. lógico. Porque muitas vezes você nem consegue entrar no campo, nem entrar no jogo. A minutagem, assim, Zé, para ajudar. Ó. Sim. Ontem 8 minutos, contra o Grêmio 13 minutos, contra o São Paulo 27 minutos, o Olímpia não, e o Cuiabá 90 minutos. Aí é pós-treta, né? Era o E time tal. reserva, né? Depois do Atlético ali. Reserva não, sei lá. Não, mas assim, mesclado. William, aí eu faço o seguinte questionamento, né? O Paulo Souza, quando chegou no Flamengo, o que ele falou pro Pedro? Precisava ter mais profundidade, se movimentar Precisava mais. se movimentar mais, precisava fazer mais uma série de outras coisas e tal. O que foi necessário pro Pedro ser titular do Flamengo? Na fase do... O Bruno Henrique se O machucar. Bruno Henrique se machucou, aí o que... Mas ainda vou além. O Gabigol abriu mão da sua posição, abriu Para que mão o Pedro para que o ficasse Pedro ali. chegasse E deu lá. muito certo. E deu muito certo. Ponto, beleza. O Corinthians também já foi campeão assim, o Edenilson era titular da lateral direita, se machucou e o Alexandre entrou e levantou a taça da Libertadores do Mundial. Sim, sim. Né? Então, e futebol faz parte, isso acontece. Agora, o que eu quero dizer é, se você tem a oportunidade que seja 1 minuto, 2, 3, 4, 5, ou 10, ou 15, ou 20, ou 90, você tem que mostrar para o treinador e mostrar para a torcida toda que você está afim de jogo. Ah, eu sou um cara que eu preciso que a bola chegue até a mim. Beleza, não está chegando. Vai buscar. Oh, não. Eu vou dar um exemplo assim, que na época eu gostava, eu era moleque, né? Eu tinha 14 anos, mas o Neto, quando jogava, teve uma época que o Neto jogava de centroavante. A bola não chegava. Ele ia lá dentro do Wilson Mano, o Márcio, faz a... Né? Chegar, para eu poder jogar e tal. Eu acho que falta isso pro Pedro. Falta o entendimento do momento para o Pedro. São 10 minutos, eu vou arrebentar com o jogo. Eu dou voadora, eu corro, eu luto, eu grito, eu marco pressão. Ontem ele entrou no jogo, primeira bola ele perdeu. E não foi que ele perdeu a bola... Não, ele foi dar um toquezinho assim de lateral e ele perdeu a bola. Sim. Né? Então, assim, você precisa entender que hoje, no futebol, as respostas precisam ser dadas de forma imediata em determinados casos. O Pedro perdeu a posição porque, provavelmente, no dia a dia, ele ficou esperando o Sampaoli conversar com ele. Ah, ele não vai conversar comigo? Não vai conversar comigo. Não vai conversar comigo, não conversa. Eu vou arrebentar no treino. Se eu estou ali, eu estou junto com... Estou ali no Gerson, vamos lá, tal. Eu vou também... Porque isso motiva, já falei, isso motiva o ambiente.
Às vezes você tem que fazer isso para motivar o ambiente e mostrar para todos que eu estou a fim de jogo, eu quero jogar. Mas o Pedro, infelizmente, não passa essa... mas o perfil do Pedro é assim. Então está na hora de mudar. Você tem que se adaptar aos momentos da vida. Todo dia você é o mesmo? Não. Eu não sou. O Pedro é. Não, ninguém aqui é igual. Não. Hoje, quando nós voltarmos para casa, nós seremos diferentes. A gente dorme, acorda, já diferente. Vai mudando toda hora. Né, eu tenho 46 e tantos dias, e amanhã eu já tenho 46 e mais alguns dias. Então, se você não mudar aquilo que não está dando certo, você vai ficar parado no tempo. E é o que o Pedro acho que está falando. Está esperando a bola chegar para ele resolver? Não dá. Não dá. Ele vai ter problemas. Aí eu estou falando para o Pedro. Veja só, eu não lembro quem era o treinador do Flamengo. Caramba, já foram tantos, né? Hoje, Ceni, Renato e tal, Domi. Mas teve uma época que Pedro e Gabigol já não jogavam juntos e tal, etc. Mas toda vez que o Pedro entrava, davam 5 minutos pro Pedro, o Pedro ia lá, metia um gol. Davam 10 minutos pro Pedro, ele entrava lá, metia gol. Esse jogo só jogou 8 minutos, mas metia gol. Eu não sei se era um nível de confiança, se ele estava nessa pegada aí que você fala, Zé. A bola chegava, né? A bola também chegava, mas enfim. Mas quando chegava, ele guardava. Em alguns momentos tem chegado e ele não está se entendendo com a bola. Então, assim, também teve esse momento que, mas tem pouca minutagem. Mas em outro momento, não tão distante, o Pedro resolvia com pouca minutagem. E uma pergunta. O Pedro, precisa de chance, tudo bem, eu entendo. Mas, cara, vai tirar quem? Porque o Flamengo já não está abarrotado de competições. O Flamengo tem 2 jogos para fazer pela Copa do Brasil e o resto é Campeonato Brasileiro. É isso, não está abarrotado. Elenco, porque tem outros campeonatos e tal, etc. Tudo bem, pode organizar melhor, o Pedro pode jogar mais aqui. Mas agora não tem muito. Você vai tirar o Gabigol? Você vai tirar o Bruno Henrique? O Bruno Henrique hoje é o melhor jogador do Flamengo. Para mim, tá? Nesse momento, o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo. Ontem ele, para mim, foi o melhor em campo. O melhor em campo. Você vai tirar quem para pôr o Pedro? A não ser que seja uma lesão, um cartão, alguma coisa. Você trocaria, você faria isso para colocar o Pedro? Para justificar o quê também? Porque depois se falava do Pedro e tal, etc., mas depois da celeuma, mas teve uma gritaria maior ainda, porque isso é pessoal, não sei o quê. Eu não sei se é pessoal, mas também não vejo acho que o São Paulo não pode ser alarde, pra completar também não vejo um alarde do Pedro não jogar. Só para completar o que eu acho, que assim, eu acho que a vida é uma constante evolução. Nós estamos falando aqui, já falei isso do Yuri Alberto, já falei isso também, e serve para o Pedro nesse momento. A bola não chega. Então você é um centroavante de time pronto. Se o teu time não estiver pronto, você não faz gol. Você tem que ter um time certinho para você montar. É como eu falei, a vida nem sempre é da forma como nós desejamos. O jogo de futebol nem sempre ele se aplica da maneira que você deseja. Vou dar outro exemplo aqui, não sei se as pessoas vão lembrar. O Luizão. Luizão tinha a técnica que tinha o Pedro? Não. Mas o Luizão jogava pelo lado, o Luizão jogava dentro da área, o Luizão escorava zagueiro. Tudo aquilo que o jogo pedia para o Luizão naquele momento, ele fazia. O que eu estou dizendo aqui é para o Pedro, porque eu me coloco na situação dele. Como se fosse sabe, não é nem conselho, não é isso, mas pelo fato ele de é muito bom jogador, ninguém está desmerecendo jogador, às vezes a gente fala, parece que a gente está conversando com ele, a impressão que dá aí, é o que eu sinto, entendeu? Porque eu acho que o Pedro tem muito potencial. Só que ele não pode ficar só esperando a bola chegar no pé dele. E aí, galera, coloca nos comentários o que vocês acharam do Xadrez da SPN. Lembrando que o Flamengo joga sábado, né, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O jogo vai ser às 6h30 da tarde. E o Flamengo vai ter essa semana cheia aí para poder treinar e preparar a equipe, né? Lembrando que sempre que o Flamengo tem tempo vago, quando é dia de jogo, o time volta pior. Vamos ver se dessa vez agora o time engata, né? Coloca nos comentários, tá certo? A opinião de vocês. E se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SPN, o link vai ter na descrição. Valeu.